Olá pessoal, estamos na nossa disciplina de algoritmos e agora vamos para a oitava aula, a última aula, que trata sobre o tema de vetores. Vamos dar uma olhada nos objetivos dessa aula. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de saber a introdução a vetores, entender a introdução de vetores e declaração e exemplificação de vetores e alguns exercícios também. Vamos dar uma geral sobre vetores. Então a gente chama de vetores conjunto de variáveis que podem ser agrupadas. Uma característica dos vetores é que eles são heterogêneos. Então quer dizer, cada posição, cada membro que eles vão estar armazenando vai ter que ser do mesmo tipo. Por que a gente utiliza vetores? Como a gente viu nos exercícios das aulas anteriores, a gente tinha uma entrada de informações dentro de uma estrutura de repetição, onde o usuário colocava várias informações. A gente não armazenava todas as informações que o usuário digitou. Ou a gente somava todas elas, ou a gente só tinha acesso à última informação. Com o vetor, a gente tem a possibilidade de, a cada interação, armazenar em uma posição diferente essas informações de entrada do usuário. Como é que isso funciona? Conforme a gente pode ver aqui, diferente de uma variável que tem apenas uma posição para armazenar as suas informações, um vetor ele pode ser composto por várias posições. Então, se eu declaro um vetor chamado número e eu falo lá que o tamanho dele é 10, automaticamente esse vetor ele vai ter 10 posições para armazenamento de números do tipo inteiro, né, como for a definição da criação do vetor. Então aqui o que acontece? Eu tenho a posição 1, posição 2, 3, então em cada uma dessas posições eu posso colocar valores diferentes dentro do meu vetor. Uma diferença que existe, né, do vetor tradicional para o nosso dia a dia, que a nossa contagem normal ela é feita conforme está exemplificada aqui, nessa figura 5. Começa exatamente do 1. No vetor, em programação, principalmente na linguagem C++, isso não é uma realidade, isso não é verdade. Então a gente vai criar um vetor com 10 posições e a primeira posição, ela sempre é chamada de posição 0. Então posição de índice 0. Então a gente diz que o vetor ele sempre começa com a posição índice 0 e termina sempre com a posição tamanho menos 1. Então a gente pode ver que esse vetor ele tem 10 posições e a última posição dele é a posição número 9, que é exatamente tamanho 10 menos 1, 9. Então essa é uma diferença que tem que ser sempre observada na hora da construção dos programas e dos algoritmos trabalhando com vetor. O vetor sempre vai começar com a primeira posição tendo como índice 0 e a última posição tendo como índice 9. O que é o índice dentro do vetor? É a maneira como a gente consegue acessar os membros dentro do vetor individualmente. Se eu quiser só pegar o número que está na posição 4, eu posso dar o comando número, abro o colchete, 4, fecho o colchete. Então eu vou ter somente esse valor. Lembrando que o número que está na posição 4, na verdade ele vai ser o quinto elemento. 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque o índice vai começar com 0. Então essa é uma diferença que tem bem clara, bem real com a nossa contagem normal. A gente já está acostumado a fazer a contagem começando sempre pelo 1. Mas em vetor sempre vai começar pelo índice 0. Então a gente tem aqui um programa, né, que demonstra o uso, a utilização dos vetores dentro da linguagem de programação. Outro detalhe que é bem importante é que como vai ser um vetor, sempre vai ser uma sequência, como está aqui demonstrado, é muito comum a gente estar utilizando o for para fazer essa contagem dos índices do vetor. Como o for já trabalha com uma variável de controle, geralmente a gente chama de cont ou x, então como o for já trabalha com uma variável de controle que é do tipo inteiro, então é muito comum a gente associar a utilização de vetores com a utilização da estrutura de for. Então está aqui. Ler e guardar no vetor as notas de 20 alunos. Então essa é a proposta do exercício. Diferente do programas que a gente criava nas aulas anteriores, esse aqui ele vai guardar as 20 posições, as 20 notas de todos os alunos. Então a gente tem a possibilidade de estar resgatando isso no programa mais tarde, posteriormente. Após verificar quantos alunos tiveram a nota menor que 7 e calcular a média das notas dos alunos. Então as resoluções, como é que a gente vai chegar lá? Primeiro passo, definição do resultado. Então verificar quantos alunos
entre os 20 tiveram notas menores que 7 e calcular a média das notas. Dados de saída, o que vai acontecer no final? Vai imprimir a quantidade de alunos que tiveram a nota menor que 7 e a média geral das notas. Dados de entrada, solicitar as notas de 20 alunos. Então a gente vai ter entrada as notas de 20 alunos, a gente tem que calcular entre esses 20 alunos todos que tiveram notas menores que 7 e a gente vai ter os dados de saída, imprimir a quantidade de alunos. Como que fica isso em algoritmo? Então tá lá, variáveis, um contador, uma quantidade inteiro. Notas, 20 posições, então um vetor com 20 posições. Cada posição dessa pode armazenar valores do tipo real. Média e um acumulador. Então vamos lá para o início. Então no início a gente tem quantidade igual a 0, média igual a 0 e contador igual a 0. Escrevendo o programa. Escreva, programa que imprime a média das notas de 20 alunos. Então vai aparecer essa mensagem na tela. Vai escrever aqui, imprime a quantidade de alunos que tiveram notas menores que 7. E aí começa. Para, contador igual a 1, até 20, faça. Então um contador que vai de 1 até 20, iniciou o programa. Então vai escrever, informe a nota do aluno 1. E aí mostra o contador. E vai ler essa nota. A leitura também é diferenciada. Quando a gente vai ler uma estrutura que está dentro de um vetor, a gente sempre tem que colocar o nome do vetor, no caso é notas, porque foi assim que ele foi definido aqui nas variáveis. Então está aqui, notas. E a posição do nosso contador, que aqui no caso vai ser o count. Se notas, nessa posição count for menor que 7, então quantidade é igual a quantidade mais 1, e aí eu finalizo o meu algoritmo. E a média, eu digo que a média disso é igual o acumulador, tudo que eu acumulei, dividido por 20. Porque eu tenho já, eu sei que esse programa ele vai rodar 20 vezes até chegar no final. Depois que terminar essa parte, ele vai escrever a média das notas dos alunos e vai mostrar essa média na tela para o usuário. E vai escrever também a quantidade de alunos que tiveram notas, menores do que 7 são, e aí ele vai mostrar essa quantidade de alunos. Então aqui nessa parte, vamos dizer assim, a parte de introdução do algoritmo, a parte inicial do algoritmo, onde está realmente a parte de processamento, está dentro de uma estrutura para. Então aqui é que está o núcleo desse algoritmo, aqui que está a resolução dele mesmo. Então ele tem o início, vai pedir para escrever a nota, vai ler essa nota já armazenando no vetor na posição correta. Eu tenho o meu acumulador. Depois disso eu tenho uma verificação se essa nota é menor que 7, para mim saber quantos alunos têm nota menor que 7. Então eu vou contando aqui os alunos que têm nota menor que 7. No final eu crio, eu calculo aqui a média e eu apresento esses dados na tela. Então vamos ver como fica isso dentro da linguagem C++. Então aqui na linguagem C++ surge um detalhezinho que a gente não tinha visto ainda. Primeiro aparece uma include, que é a iomanip, que é uma include que manipula, como o próprio nome já diz, manipula a entrada e saída na tela do usuário. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho esse comando, setPrecision. Tá? Esse comando ele define a precisão que eu vou ter dentro desse algoritmo para mostrar as casas decimais. Então eu estou dizendo que eu quero uma precisão de, no máximo, 2 casas. Então, depois da vírgula, eu vou ter somente 2 casas. Então, vamos ver como é que fica esse algoritmo aqui no programa. Então, está aqui o iomanip importado. Aqui eu estou setando a precisão. E aí eu começo aqui o meu programa. Int, contador igual a 0, quantidade igual a 0, float, real, tipo real, notas, 20 posições, float, acumulador igual a 0 e média igual a 0. Tenho as minhas mensagens, iniciais do programa, setei a minha precisão. Para que eu faço isso? Para colocar as casas decimais com essa quantidade de números, então 2 casas decimais. E aí eu entro no meu for. Então eu tenho for, contador igual a 0, contador menor que 20, então ele vai de 0 a 19, o que vai dar exatamente as 20 posições que a gente precisa. Informe a nota, e aí ele vai ler a nota na posição count. Então a primeira vez ele vai ler a nota na posição 0, que é, como a gente viu, vou voltar lá naquele quadro anterior,
que é, como a gente viu, o primeiro índice do nosso vetor. Sempre o primeiro índice do nosso vetor é o índice de posição 0. Voltando para cá, então eu tenho o acumulador, acumulei as minhas notas, e se a nota digitada for menor que 7, eu tenho o meu contador de notas abaixo de 7. E no final eu vou mostrar todos esses elementos na tela para o usuário. Então vamos rodar o programa, compilar. Está aí a tela. Então eu começo a digitação ali aleatória dos valores, né, das notas dos alunos. Nossa última nota digitada e está lá. Então ele vai colocar a média das notas dos alunos, né, foi 6,4. A quantidade de alunos que tiveram notas, né, menores do que 7 são 9 alunos. Então abaixo da nota 7 a gente teve 9 alunos que tiraram essa nota abaixo de 7. Então ele já contou e já fez o acúmulo das notas e calculou a média no final. Então está aqui o mesmo algoritmo utilizando o para. E aqui nós temos os exercícios propostos para essa parte de vetores. Então, o primeiro exercício, né, crie um programa que leia 15 números inteiros e armazene-os num vetor. Depois some todos os números e imprima a média dos números e a quantidade de números no vetor que são menores do que a média dos números informados. Então esse é um primeiro programa para a gente começar a fazer aí. Crie um programa que leia um vetor de 30 caracteres e verifique quantos desses caracteres que foram informados no vetor são vogais. Então vou fazer junto com vocês o início desse programa aqui, ó, que cria um programa que leia 15 números inteiros e armazene-os num vetor. Então a gente já vai pegar esse próprio programa aqui e vamos alterar por cima dele mesmo. Tá? Vou colocar aqui salvar como, né? Vou colocar um outro nome nele aqui. Botar lá N15, pronto, salvar. Então vamos fazer aquela análise do enunciado. Então, criar um programa que leia 15 números inteiros. Então eu vou ter que ter um vetor que consiga armazenar 15 números inteiros. Então eu venho aqui, vou deletar tudo aquilo que eu não preciso dentro desse programa, vou chamar de num e o tamanho dele é 15. Volto para cá, continuo lendo. Somar todos os números. Então, é uma proposta do que eu tenho que fazer aqui. Então, eu já vou trocar aqui. A gente não vai precisar desse set precision. E automaticamente a gente não vai precisar da biblioteca iomanip. Então, vamos trocar o título do programa. Vou botar assim 15 números. Porque depois a gente vai fazer várias coisas com ele. Então o que vai ter que ser alterado aqui? Eu posso no for declarar a minha variável de contador já dentro do for, ó, igual eu fiz aqui. Então eu tirei ela aqui de cima e já deixei ela aqui dentro. Ó. Tá? Posso fazer isso. Então int count igual a 0, int count menor que 15, porque agora eu só vou ter 15 números. Count mais mais. Então aqui eu peço para o usuário agora informar um número. E esse número vai ser armazenado no meu vetor num, na posição count. E aqui eu finalizo o meu for. Tá? Vamos apagar todo esse resto aqui, porque esse resto é do outro programa. Então, por enquanto, o nosso programa é isso aqui. Ó. Declarei, vou declarar como valores inteiros, tá? Int. Então, declarei o meu vetor inteiro chamado num 15 posições, mostro só o título do programa, entro no meu for, uma mudança aqui, já posso declarar o meu contador dentro do for, de 0 até ele ser menor do que 15, então vai até 14, mas vai dar 15 porque começa em 0. E conte mais mais. Então esse é o nosso programa por enquanto.
Aí ele vai informar um número e vai armazenar esse número já certinho no nosso vetor. Vamos voltar para o enunciado lá. Some todos os números. Então a gente tem que fazer a soma desses números. Para fazer isso, a gente tem que criar mais uma variável chamada soma. Inicializar ela com 0. Então ela já vai começar valendo 0. E aqui eu posso fazer o acumulador, que é sempre assim, né? Soma é igual a soma mais o número que eu quero acumular. Nesse caso é o número que o próprio usuário digitou. Então fica soma é igual a soma mais num na posição cont. Depois que a gente somou os números, vamos ver o que tem para fazer. Imprima a média dos números. Então a gente vai ter que fazer o cálculo da média dos números e a quantidade de números no vetor que são menores do que a média dos números informados. Então vamos por partes. Então agora a gente também tem que criar uma média. Então aqui fora, depois que eu já somei todos eles, eu posso criar uma variável para fazer a média. Então a média ela pode dar um valor com casas decimais. Então a gente define a variável como float. Então tá lá, média é igual a soma dividido por 15 nesse caso, né? Nesse programa eu tenho só 15 elementos, então eu divido por 15. Salvei. Vamos ver o que mais tem que fazer. E a quantidade de números no vetor que são menores do que a média dos números informados. Então ficou dessa maneira aqui a estrutura. Aqui no for eu vou conseguir fazer com que o usuário digite os números e armazene no vetor e já consigo fazer a soma desses números, que vai ser necessária para calcular a média. Então até aqui é isso que a gente tem. Agora que a gente já tem a média e já tem os números armazenados no vetor, a gente vai ter que percorrer posição por posição e verificar aqueles números que são maiores ou menores. Vamos voltar no exercício lá. A quantidade de números no vetor que são menores do que essa média. Então a gente vai ter que voltar no for. Então a gente pode copiar esse for aqui, que a gente vai usar ele. Copiamos esse for. E aí a gente vai fazer o que aqui dentro? Como é que a gente analisa a posição? Número, né? Na posição cont. Se esse número aqui, ele for menor do que a média de todos os números, então a gente vai ter que fazer um contador lá em cima depois. Cont m é igual a cont m mais 1. Então eu criei aqui um contador de números menores. Então eu vou vir aqui e vou criar esse contador também. Cont m é igual a 0. Então tá lá. Então ele vai contar os números aqui. E agora a gente tem que mostrar tudo isso na tela do usuário. Então vamos criar aqui o programa. Damos um /n. E aí vamos mostrar todas as informações que foram solicitadas. Some os números, imprima a média dos números e a quantidade dos números no vetor que são menores que essa média. Então a única coisa que tem que ser mostrada é a média dos números e os números que estão abaixo dessa média. Então vamos botar lá, média geral dos números. E aí a gente coloca essa média aqui. Embaixo a gente vai mostrar os números que estão que são menores que a média. Quantidade, né? Quantidade de números abaixo da média. Aí eu fecho ele aqui. E aqui eu vou colocar a variável contm, que é a variável que eu fiz o cálculo para colocar esses valores. Então tá aí. Vamos salvar o programa, vamos rodar o algoritmo, vamos ver se não vai dar nenhum problema. Então tá lá, 15 números. Então eu vou colocar lá valores aleatórios. Então tá lá, ó.
a média geral dos números deu 10 e a quantidade de números que está abaixo dessa média deu 11. Tá? Então é exatamente o que o programa estava pedindo, né? Criar um programa que lia 15 números inteiros, armazenar num vetor, fizemos isso, somar todos os números e imprimir a média dos números e a quantidade de números no vetor, que são menores do que a média dos números informados. Então tudo isso que está feito aqui no exercício proposto foi o que a gente definiu e montou aqui no nosso algoritmo. Então vamos voltar aqui para o nosso material didático. Então fica esse exercício 2 para vocês fazerem aí sozinhos, né? E com isso a gente finaliza a nossa aula número 8 e também finaliza a nossa disciplina de algoritmos. Até o nosso próximo encontro.